Oiê, tudo bem com você? Espero que sim. Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer aqui, junto com vocês, decorações com pasta americana com o tema Direito, mais especificamente OAB. A gente pôde acompanhar que a lista dos aprovados ela foi liberada recentemente e eu fiquei até super contente que vários amigos e conhecidos meus conseguiram passar nessa prova tão difícil assim. E claro que quando o assunto é presente personalizado, todo mundo já se lembra de mim, então eu recebi uma encomenda com esse tema. Eu vou te ensinar a fazer então o logo da OAB, um livro, um malhete, mais conhecido como o martelinho do juiz, uma balança que, querendo ou não, remete diretamente ao símbolo do direito, né? E também um símbolo da Loft, aquela empresa de apartamentos. Porque nesse caso em específico, o funcionário trabalha lá, o que foi aprovado nessa prova. Eu tô super contente de mostrar o resultado final pra vocês, porque ficou muito fofo mesmo, muito significativo, cheio de detalhes. Mas claro que pra isso eu conto com sua ajuda. Então curta, comenta o que você achou, compartilhe com quem você quiser e se inscreva no meu canal do YouTube porque é muito importante e eu vou ficar muito feliz com isso. Mas então tá, sem mais delongas, vamos colocar a mão na massa. Eu vou começar fazendo minha base. Eu vou fazer 3 bases brancas, então já vou recortá-las aqui. Pego minha massa, estico sobre a bancada, pego meu cortador redondo, aperto e giro. Tiro da bancada, eu vou acertando as laterais para tirar essas rebarbas e coloco em cima do papel toalha. Eu vou começar fazendo a chave da Loft, então já peguei minha pasta americana laranja. Eu vou deixar na espessura maior mesmo, porque a chave ela é um pouco gordinha, então eu não quero fazer uma decoração tão chata assim, tão plana, sabe? Então, beleza. O que eu vou fazer? Pra fazer o círculo perfeito da chave, eu vou usar meu cortador e o estilete. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu vou demarcar onde vai ser a parte reta da chave. Então, ó, primeiro eu só demarco, eu não vou cortar ainda. Ó, fiz essa grossura, a chave. E agora eu vou vir aqui com o meu cortador. E o que eu vou fazer primeiro? Eu não vou simplesmente ir na vertical e apertar, não. Eu vou aos pouquinhos girando, até eu encostar mais ou menos aqui nessa parte, tá? Eu não quero cortar, eu não quero principalmente vincar aqui dentro, onde é a parte reta da chave, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro encostar uma lateral e eu vou girar delicadamente. Girando delicadamente, eu vou ter o controle mais assertivo para até onde eu preciso parar de mexer na chave. Então, vamos lá, ó. Ó, primeiro eu fiz essa marca, porque se eu coloco ele aqui em cima, esse término aqui do cortador, ele acaba exatamente aqui, onde eu fiz esses traços retos. Então, eu tenho certeza que se eu fizesse uma coisa reta, então se eu viesse com o cortador na vertical, eu cortaria exatamente onde eu comecei esse traço reto, mas eu não quero. Então, eu posso seguir delicadamente até eu chegar nessa demarcação que eu fiz. Pronto, ó, basicamente isso. Se mesmo assim você passar, querendo ou não, é só você passar o dedo de levinho, porque a própria massa, ela vai meio que esconder essa demarcação que você fez anteriormente, tá bom? Então, beleza. Feito isso, a gente consegue ter um domínio maior de onde a gente precisa cortar. Eu não vou usar esse cortador pra cortar, eu só usei pra marcar. Aí, agora, com o meu estilete, aí sim que eu vou cortar e vou tirar a parte mais grossa. Ó, então, eu vou fazendo pontinhos pra ligar onde eu demarquei. Eu vou seguindo delicadamente, tá? Eu não vou deslizar o estilete, porque senão ocorre o risco de você esticar a massa. Então, eu vou delicadamente contornando esse círculo que eu acabei de fazer. Pronto, ó, um lado já foi, agora eu vou fazer o outro.
Essa partezinha já foi. Agora, eu vou tirar essa parte reta. Ó. O grosso já tá feito. E agora, é só a gente ir acertando esse círculo para deixar o mais perfeitinho possível. Eu vou usar um outro cortador menorzinho para fazer o meinho dessa chave. Vamos fazer o seguinte, para eu ter certeza de onde é o meio, como eu tô olhando de cima, eu consigo ter uma precisão maior de onde é o meio. Então, venho aqui e faço uma bolinha, porque como eu vou recortar mesmo, não tem problema eu fazer essa marcação. Assim, dessa forma, fica muito mais fácil. Eu consegui ver esse pontinho que eu acabei de fazer, que eu tenho certeza que é o meio, eu consigo meio que acertar o alvo, então eu acabo colocando ele aqui no meio desse círculo do cortador também. Pronto, ó. Feito isso, eu tenho certeza que tá no meio, eu aperto pra cortar. Aperto e giro. Pronto. Ó, ele vai ficar dessa forma. E agora, nada mais é do que ir ajustando. Feito isso, eu vou fazer a diagonalzinha da chave. Ela é mais ou menos assim, só lembrando que eu tô sempre com minha referência do lado, pra não ter erro, tá? Minha base tá aqui, eu só venho e vou posicionar aqui em cima. Prontinho. O logo da Loft tá pronto. Eu vou iniciar agora o logo da OAB. Então, já tô aqui com a minha massa vermelha, vou esticá-la sobre a bancada, estou usando a espessura menorzinha, porque eu quero uma decoração mais delicada mesmo. Então, beleza. Tô com o meu vermelho aqui. Com esse vermelho, eu vou desenhar um triângulo e um B, tá? Então, vou começar aqui, traçando uma linha base. Já recortei. Agora, um triângulo. Só lembrando, eu às vezes coloco o meu cortador, né, redondo, que é o tamanho da minha base aqui, só pra eu ter referência do tamanho das letrinhas que eu vou usar, tá? Então, ó, eu vou colocar até aqui, eu vou de fato demarcar, só pra me guiar com mais clareza. Então, aqui não tem segredo, é só um triângulo. Eu já tô achando esse triângulo muito grande, mas depois eu vou acertá-lo, tá? Mas ó, só pra gente já ver, por exemplo, minha base tá aqui, esse é o tamanho do meu triângulo. Ainda preciso colocar o mundinho aqui, né, o O e o B de ladinho. Então, claramente, esse triângulo ele vai vir mais ou menos até aqui, ó. Eu vou recortar aqui. Pronto. Aí, aqui já tá mais coerente com o tamanho que eu preciso, tá? Beleza, eu vou colocar ele de ladinho, pra não correr o risco de eu bater, né, sem querer. Vou colocar minha base também lá. E agora eu vou fazer o B. Estico a massa. Legal. Esse é meu limite. Eu vou colocar meu triângulozinho aqui, só pra até já me guiar o tamanho desse A. Então, ó, eu vou fazer uma linha guia bem fraquinha. Pronto. Retiro meu triângulo, meu Azinho, e boto pra secar de novo. Perfeito. Então, com essas linhas que eu fiz, não sei se dá pra ver daí, mas ó, com essas demarcações que eu fiz, eu consigo ter certeza e até otimizar meu tempo pra cortar o B, que é a outra letra, do mesmo tamanho que o A, que eu já cortei. Então, vamos lá.
Pronto, agora meu B, ele já tá mais harmônico, do jeitinho do logo mesmo. E agora eu vou acertando as laterais pra ficar o mais acabadinho possível. Muitas vezes, quando você desenha na pasta, de primeira pode ser que não fique exatamente igual do jeitinho que você queria, tá? Mas não se estressa, nem tudo tá perdido, porque basicamente sempre quando a gente usa a nossa ferramenta para ir ajustando, isso acaba deixando sim o seu trabalho perfeito. Ele fica muito compatível com o real, com o que você já queria passar antes, que, por exemplo, o meu B, né? Eu recortei de novo, o recorte em si já estava muito mais parecido com o real, com o logo, mas só o recorte não é suficiente. Eu preciso sim dar o acabamento para ele ficar perfeitíssimo, ainda mais tratando de um logo, tá bom? O logo tem que tomar cuidado, porque se o logo não estiver próximo, né, com o real, não é o logo da marca, não é o logo da empresa, tá bom? Então, cuidado com isso. Bom, fiz aqui, vou colocar meu azinho do lado pra ter certeza que tá do mesmo tamanho, e maravilha, tá? Eu não tenho muito segredo nesse A e nesse B, não preciso fazer recorte interno, porque eles são preenchidos dessa forma mesmo. E pra fazer o ozinho, eu vou pegar meu azul marinho, vou esticar sobre a bancada e vou usar esse cortador que ele é compatível com o tamanho das demais letras. Ó, tá aqui, pronto, ele vai vir pra cá. Vou posicionar as letrinhas aqui, bem capaz que eu ainda vou recortar um pouquinho mais, pra não ficar tão vazado assim. Mas, ó, ele tá dessa forma. De fato, eu vou recortar um pouquinho mais, só pra ele ficar mais harmônico. Prontinho, então por enquanto vai ficar assim. Depois de sequinho, eu vou fazer a faixa branca e uns pontinhos de branco também, pra simular as estrelas. Agora eu vou fazer a balança, mas só lembrando que eu vou usar esse amarelo como base, mas depois eu vou passar o corante dourado, tá? Então, já peguei minha massa, eu vou utilizar a espessura menorzinha, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou abrir na bancada. Eu vou fazer algumas faixas, porque vai servir como digamos, a haste central. Eu vou fazer por partes, tá? Pode ser que agora não faça muito sentido pra você, mas conforme eu for montando, vai fazer sentido. Então, uma faixa maior. Então, essa vai ser a menor. E agora, eu vou fazer a maior. Pronto. Beleza. Eu vou aproveitar que aqui já tá recortado e vou fazer mais uma faixa, que é onde vai ligar os pezinhos, a balança de fato. Prontinho. Tiro o excesso. Tá. Eu vou deixar isso aqui de lado, já já eu vou mexer. Eu já vou mexer nessa parte aqui, que já tá nivelada. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o bercinho da balança. Então, pra isso, eu vou usar esse cortador que eu tenho. Vou aproveitar que já tá em meia lua, eu só venho aqui, centralizo esse recorte bem no meio do meu cortador, pra eu fazer uma balancinha. Um pêndulo, né? Então, ó, fiz um, vou fazer o segundo. Pronto.
Tiro aqui, dou uma acertadinha, mas não tem muito segredo. Se eu precisar diminuir esse pêndulo, eu consigo diminuindo até apertando um pouquinho mais as laterais, tá? É um outro jeito de diminuir sem ter que cortar, beleza? Então, ó, a minha balança, eu vou colocá-la nesse fundo preto. Eu vou dar uma diminuidinha, porque realmente, colocando aqui em cima, ficou bem comprometido o espaço. Então, por isso que eu vou diminuindo o tamanho dela, das duas. Eu vou deixar de lado e já vou fazer a haste central. Essa minha alça mais larga, ela vai ser o fundo. E aqui a menorzinha, eu vou colocá-la aqui em cima pra gerar mais um detalhe, ó, dessa forma, tá? Só que vamos fazer o seguinte, eu já vou cortar, já vou fazer a demarcação onde eu quero. Aqui e aqui. Se quiser, tira de baixo, pra não cortar sem querer a base. Pronto. Eu já vou vir com minha aguinha, vou centralizar e vou colar. Por enquanto, eu não vou encharcar de água nem nada do tipo, porque pode ser que eu mexa bastante ainda na balança. Essa hastezinha aqui, que vai ser o detalhe por cima, eu vou diminuir a espessura dela. Então, pra isso, eu peguei meu rolo sem nivelador e vou passá-lo aqui em cima. Ó, dessa forma. Só pra garantir, eu vou passar no outro sentido. Pronto, ó. Tá alinhadinha. Venho com a minha faca novamente. E corto. E vou posicionar ela aqui em cima. Por enquanto, só pra não arriscar, porque eu tô achando essa haste já muito grossa pra minha decoração. Então, ao invés de eu fazer tudo aqui em cima, eu vou tirar, vou fazer tudo aqui na base mesmo. E depois, quando tiver 100% do meu agrado, eu só vou lá e colo. Então, ó, venho com a minha haste e vou colar aqui em cima. Beleza. Antes, eu só vou acertar as laterais bonitinho. Venho com um pouquinho d'água. E coloco aqui em cima. E agora eu vou só ajustando pra ficar bem retinho. Pra fazer um charminho na haste, pra não deixá-la totalmente reta, eu tô fazendo essas marcações simétricas com a unha. Então, eu só tô empurrando pra dentro, porque aí já acaba criando um movimentozinho naquela haste que antes estava total sem graça e reta. Pronto, ó. Assim fica muito mais delicadinho. Aqui vai ser o término dela. Beleza. Vou fazer a mesma coisa que a haste. Vou vir aqui. Eu vou diminuir a espessura dela. Vou recortar. A ideia é colocar aqui em cima. Então, tem que ver o tamanho menor pra que caiba bonitinho.
cortei um pedacinho menor e vou posicioná-lo aqui. Eu vou só acertar um pouquinho. Pronto. Venho com minha cola. Só um pouquinho. E posiciono esse miolinho que eu acabei de fazer. O miolinho, ele pode... Você pode ir ajustando aqui com a espátula pra ficar menorzinho. Aqui tá a haste, aqui tá a base da nossa balança, ó. Vai ficar mais ou menos assim. Eu vou fazer só umas gracinhas aqui. Prontinho. Então, essa base tá feita. A haste tá aqui. Eu vou usar essa faixa que eu já recortei pra ligar os dois pêndulos. Então, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. A base aqui, né? Os pêndulos aqui, que eu ainda vou diminuir um pouquinho mais. E eu preciso fazer um contrapeso aqui, né? Pra eles ficarem pendurados. Eu vou recortar o excesso, que eu não quero. Prontinho. Ó, eu já tô até aproveitando e montando aqui pra ver como é que ficaria o cenário. Por enquanto tá super legal. Eu vou fazer alguns detalhes em círculo. Então, vou pegar meu cortador aqui. Vou recortar. Enfim, e vou encher de detalhes pra ficar o mais bonitinho possível. Então, vamos lá. Ó, pra diminuir o tamanho das balancinhas do pêndulo, eu recortei essa parte superior e também nas laterais. E essa questão do arredondadinho aqui na ponta, eu fui ajustando com a própria espátula mesmo. E pra eu ter certeza que o outro pêndulo vai ficar exatamente do mesmo tamanho, eu vou posicionar aqui em cima e vou recortar a mesma coisa, a mesma quantia. Ó, recortei em cima e agora eu recorto nas laterais. Então, com 3 cortes, eu já reduzi o tamanho e agora eu vou acertando pra arredondar bonitinho. E pra fazer um acabamento mais preciso. Então, coloco de um lado e coloco do outro. Ó, vai ficar desse jeitinho. E vou até aproveitar essa faixinha que eu tenho, eu vou fazer 2 círculos. Também pra detalhe, pra decoração. Já vou fazer umas 4 bolinhas pra ter de reserva. Pronto. Essa bolinha eu vou colocar aqui na ponta, tá? Eu vou achatá-la ainda mais. Eu vou pegar essas bolinhas que eu fiz. Vou passar o rolo. E vou cortar novamente.
E eu vou posicioná-la no centro, aqui, pra fazer também um charminho. Depois de algumas tentativas, esse é o resultado quase final da balança. Então, como eu mostrei pra vocês, eu fiz a haste, eu fiz um segundo nível na haste pra ficar com mais detalhes. Eu pressionei com o próprio dedo pra criar essas ondinhas, né, nessa haste, pra não deixar tão reta assim. Fiz essa demarcação, né, essa faixa horizontal. Aqui meus pêndulos. Fiz umas bolinhas aqui pra, enfim, criar mais detalhe ainda. Fiz também algumas decorações aqui na minha cesta, na minha balança. Então, eu vou esperar secar um pouquinho e depois eu venho com o pigmento dourado pra ficar ainda mais maravilhosa. Eu vou fazer agora um livrinho, simulando que é o livro das regras, né? Mas eu vou escrever em inglês. Mas, basicamente, eu vou começar pelo núcleo do livro. Ou seja, peguei aqui uma massa branquinha, vou esticá-la sobre a bancada. Vou fazer um retângulo. Vou cortar com a minha faca pra ser maior, pra ser melhor. Pronto. Fiz aqui o recorte. Deixo isso aqui de lado e agora eu vou vir com preto pra encapar esse livrinho. Só antes eu vou dar uns retoques aqui nas laterais, pra ela ficar bem acabadinha. O preto, ele tá bem sequinho, então pra hidratar, eu toquei um pouquinho na água e agora eu vou massagear a massa. Eu vou vir com a minha espessura menorzinha mesmo. Vou esticar aqui na minha bancada. Pra eu ter certeza que vai ser, que realmente vai encapar esse livro, eu coloquei aqui o núcleo, né, ou seja, as folhinhas, em cima da minha pasta. E eu vou recortar a base preta, a capa, né, um pouquinho afastada do núcleo. Então, ó, vai ser mais ou menos assim. Tá vendo que eu deixei essa distânciazinha aqui, tá? Justamente pra capa ser um pouquinho maior do que as próprias páginas. Legal, então fiz isso aqui. Pra ter certeza que cabe, eu vou realmente encapar as folhas e trago pra fora pra cortar o excesso. Pronto. Só que eu vou usar a parte interna. Então, eu virei minha pasta americana. Agora, eu acerto as laterais pra ficar bem acabadinho. Pronto. Pego minha água, passo um pouquinho aqui, dos dois lados, na verdade. Então, tanto aqui. No meio também é importante. Ó, dessa forma. Venho com minhas folhas, coloco aqui no meio. Por enquanto tá assim. Eu venho com a minha capa. Eu vou prendendo, tá? Vou pressionando pra ficar bem acabadinho. E pronto, ó. Faço um sanduíche, aperto onde eu tenho que apertar, deslizo onde eu tenho que deslizar e tá feitinho o livro. Bem simples. E pra fazer algum charminho mesmo, eu vou deixar essa massa mais fininha ainda. Vou posicionar o livro aqui pra não ter erro do tamanho dele, né? Ó,
Posicionei aqui. Legal, agora ele tá retinho. Vou fazer uma faixa. Que eu vou colocar aqui, ó. Ó, essa faixa vai vir mais ou menos assim. Tá? Vou vir com a minha colinha, que nada mais é do que a água. E vou posicionar esse recorte que eu acabei de fazer. É mais um detalhezinho, tá? Porque quando a gente for fazer alguma pintura, alguma demarcação com corante, vai chamar a atenção também pro acabamento desse livrinho. Então, ó, eu vou deixá-lo secando em cima do papel toalha, mas depois eu venho aqui e acabo incrementando, né, esse livrinho com a pintura. Vou escrever aqui leis, enfim, deixar ele bem bacaninha. E por fim, para fazer o martelo do juiz, eu já peguei aqui minha massa marrom, eu vou esticá-la sobre a bancada. Primeiramente, eu vou fazer aquela plaquinha onde se bate o martelo. Então, vou pegar aqui, uso meu cortador, tiro o excesso. Eu vou abrir só um pouquinho, para ele ficar um pouquinho mais largo. E para isso, eu vou usar uma tampa que eu tenho, ela já tá bem higienizada. Eu gosto de usar tampas transparentes para esse caso, porque eu consigo ver o tamanho que minha pecinha que eu vou esmagar aqui, ela vai ficar, tá? Então, coloco aqui em cima e aperto. Quando eu faço isso, ela acaba ficando totalmente uniforme, né? Então, ó, vou apertar de novo. Coisa que com o rolo, por exemplo, se eu chegasse aqui e fizesse isso, é bem capaz que ao invés dela ficar uniforme, ou seja, ela espalhar assim, ela primeiro iria espalhar numa orientação, então num sentido só, tá bom? Beleza, feito isso, eu vou, por detalhe mesmo, eu vou fazer um círculo aqui no meinho, pra ficar mais charmoso. Então, aqui tá meu círculo. E eu vou carimbar, então. Só vou carimbar, tá? Eu não vou cortar. Uma leve picotadinha pra baixo. Pressionei pra baixo, pronto. Ó, ficou desse jeitinho. Se eu forçasse mais um pouquinho, bem capaz que ele, de fato, cortaria, tá? Então, ó, nessa minha decoração vai ser um livrinho e esse martelo. Então, o martelo eu vou colocar aqui. Então, eu já tô até fazendo o cenário pra ver o tamanho que eu vou precisar executar e tudo mais. Pro tamanho do martelo, eu vou primeiro fazer a caldinha dele, né, onde se pega, coloca a mão. Eu vou deixar isso de lado pra não machucar. Pronto, fiz uma bolinha e vou fazendo uma cobrinha até eu ver que a espessura tá do meu agrado. Por enquanto tá assim, eu já vou recortar, tirar o excesso, porque eu sei que maior que isso não vai ser, tá? Então, por enquanto, eu vou deixar de ladinho e vou fazer o corpo, né, a parte maior do martelo em si. Ele é um cilindro. Então, fiz uma bolinha primeiro. Eu vou ter que mexer essa massa pra ela não ficar com nenhuma liguinha aparente. Então, vou fazer uma bolinha de novo e pronto. Agora, a bolinha tá perfeita, sem nenhum traço. Vou dar uma giradinha, porque eu vou fazer o martelo em si. Vou fazendo isso até eu ver que a espessura já está do meu agrado. Ó, já tá. Pra isso, eu vou achatar de um lado,
mas eu vou ter que cortar do outro. Fiz uma marcação primeiro. E vou cortando aos pouquinhos. Porque se eu cortar de uma vez só, a chance de eu deformar o que eu acabei de fazer é muito grande. Então, tá aqui. Agora eu vou ajustando com o dedinho. Vou dar pequenos beliscões na quina, pra criar uma quina mais vincadinha. Essa vai ser minha base. Então, é importante que o martelinho, ele seja mais ou menos compatível com o tamanho da minha base. Então, o martelinho tá aqui. E esse seria mais ou menos o pegador dele. Ao invés de cortar essa partezinha, eu vou deixar da forma que tá, porque eu aproveito pra literalmente tentar colar um pouquinho mais nesse martelo. Porque ele vai ficar pra baixo dessa parte mais gordinha. Ele vai literalmente encaixar uma parte com a outra. Feito isso, eu vou fazer algumas tirinhas, mas pra detalhe também. E ao invés de colocar em relevo, eu vou fazer as perfurações pra baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele secar um pouquinho, pra ele ficar um pouquinho mais rígido, e vou vir ou com essa espátula que eu tenho, ou com o próprio estilete, e fazer algumas tiras, tá? Porque eu preferi fazer dessa forma pra ficar mais delicadinho, e também pra eu fazer uma faixa com um dourado, que eu já tava querendo fazer. E da outra forma que eu tava fazendo, ela tava ficando muito grosseira. Então, eu vou continuar aqui, vou fazer o que eu falei, vou fazer meio que duas orelhinhas, né? Colocar aqui pra fazer o acabamento. E quando ela estiver um pouquinho mais rígida, eu venho e faço essas linhas em toda a extensão desse meu martelo. Feito isso, eu vou colar uma coisinha na outra e vou fazer o cenário aqui em cima da minha base. E aqui é o resultado final dessas lindezas. Foram recheados com beijinho, ganache, doce de leite e ninho com Nutella. Tá bom, o que mais, querida? Até a próxima e não esquece de curtir, hein? Beijo!